Amados irmãos, abram por favor em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. O texto nos diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava, ou numa outra versão, na Revista Atualizada e Nova Almeida Atualizada, no sicômoro, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar ou a murmurar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Essa era a murmuração, era isso que era dito, e provavelmente Zaqueu estava ouvindo tudo isso. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o que nós temos nesta passagem é um encontro maravilhoso de um homem que, nesse encontro, teve a sua vida completamente transformada, Zaqueu. É interessante porque Moisés, diante da sarça que ardia ou queimava, em Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 10, depois desse encontro com o Senhor, nessa manifestação gloriosa que acontece no texto de Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 10, a vida de Moisés é mudada completamente. A partir dali, ele toma um novo rumo na sua vida. Quando olhamos para Atos capítulo 9, vemos a conversão de Saulo de Tarso, que era um perseguidor, um homem implacável com relação à igreja, queria matar, queria destroçar o povo de Deus. Esse era o desejo dele. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, no caminho de Damasco, ele fica cego durante 3 dias, ele não conseguiu enxergar, e durante 3 dias ele não via nada, mas ele também não comeu nada e não bebeu nada. Mas depois desse encontro de Saulo com Cristo, sua vida é transformada de tal maneira que ele se torna o maior pregador. Deixa a todos boquiabertos. Como pode esse homem perseguir a igreja? Esse homem caçava os cristãos e agora ele está entre nós pregando com tanta autoridade. A vida de Paulo foi transformada radicalmente a partir desse encontro com Cristo. Olhe para Jacó. Em Gênesis capítulo 32, versos 22 a 32, a mesma coisa. Ele luta com um anjo do Senhor no Val de Jaboque, ele é tocado na articulação da coxa. A partir daquele dia sua vida muda. O eixo da sua vida muda. A maneira como ele passa a se relacionar, sobretudo com Deus, é completamente diferente. E meus irmãos, nesses encontros com Deus, é impossível sairmos da mesma maneira que entramos. Quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor, é impossível sair desses encontros sem profundas marcas em todas as áreas da vida.
Quem diz que teve um encontro verdadeiro com Cristo tem a sua vida toda transformada pelo Senhor. Assim como o pecado transformou e mexeu com tudo na vida do homem, aliás, com tudo, até mesmo na natureza, marcou, fez adoecer o mundo e tudo que nele há. Aquele que tem o seu encontro com Cristo Jesus também tem a sua vida profundamente marcada e todas as áreas da sua vida são alteradas, todas elas. Quem conheceu de fato a Jesus, ele não canta apenas melhor na casa de Deus. Quando eu digo cantar melhor, não estou falando de voz bonita. Estou falando, né, ele adora a Deus, mas lá no trabalho, no seu ambiente de trabalho, ele também é diferente. Tudo na sua vida muda. Tudo na sua vida vai sendo aperfeiçoado ao longo da sua caminhada, da sua jornada com Cristo. Ele vai percebendo que existem coisas que ele não pode mais praticar. Ele percebe que a sua vida precisa ser diferente neste mundo. Então tudo nele muda. Tudo. Absolutamente tudo. Esses encontros com Deus sempre resultam em um novo rumo nas nossas vidas. Um novo posicionamento espiritual na nossa vida. Em desafios novos. Desafios que teremos que vencer, abandono da zona de conforto. Esse encontro com Cristo nos dá resistência espiritual. O verdadeiro encontro com Deus, meus irmãos, é aquele que resulta em profundas mudanças na nossa vida espiritual. Alguém que diz: Eu conheço a Cristo, mas continua vivendo da mesma maneira de antes. Não teve, conheceu religião, conheceu igreja, conheceu qualquer coisa, menos Cristo. Mas antes de falar desse encontro maravilhoso, transformador na vida de Zaqueu, eu creio que merece destaque a cidade de Jericó. O texto falando aqui que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jericó era uma belíssima cidade, era rica, tinha sido adornada com palmeiras, havia muitas fontes de águas quentes, era uma cidade diferente. Seu nome significa lugar de fragrância. Ela não tinha uma aparência típica das cidades da Palestina, né? Das cidades palestinas, ela tinha a arquitetura dela era diferente, a estrutura da cidade era diferente, ela havia sido toda ela ornamentada com estruturas tipicamente gregas e romanas. Herodes e o seu filho Arquelau trabalharam para construir Jericó, deixá-la assim tão bela. E ela dispunha de um centro de coleta de impostos. E Zaqueu era uma espécie de diretor desse centro de coleta de impostos. E Jesus estava passando por Jericó, a cidade do lazer, a cidade do luxo, a cidade do comércio, a cidade da riqueza, agora estava sendo visitada pelo Rei da Glória, pelo Filho de Deus. Para aquela cidade era uma oportunidade única, o que ela estava experimentando, uma oportunidade única, pois em poucos, naquela mesma semana, em poucos dias, o Senhor Jesus seria morto na cruz. Então era o último dia, foi a última visitação de Cristo naquele lugar. Em pouco tempo ela iria para a cruz. Essa cidade não teria a presença de Jesus novamente. Era o dia, certamente, mais importante na agenda daquela cidade. Essa cidade que certamente, aliás, ela era muito visitada, né? Você tinha sacerdotes que tinham suas residências ali, porque a cidade era muito arrumada, arquitetonicamente. A cidade era toda ela muito bem organizada. Os reis tiravam férias, né? Imagina aí o Alexandre, não é o grande, né? Mas o Alexandre Nunes. Senão não vou estar te ajudando, né, meu filho? Mas o Alexandre quer sair de férias. O Alexandre, eu vou para Jericó. É um lugar. Quer um lugar bonito? Vou para Jericó. E os reis faziam isso.
Mas é interessante, meus irmãos, uma multidão se acotovelava para ver Jesus, mas somente 2 homens foram salvos. Um rico, esse homem chamado Zaqueu, e no capítulo 18, versos 35 a 42, vejam o que está nos dizendo. Capítulo 18, versos 35 a 42, nós temos ali um homem pobre, né? Então, 2 pessoas tiveram encontro com Cristo nessa cidade, um rico e um pobre. O rico, Zaqueu, e o pobre era esse homem aqui, um mendigo cego, né? Ao aproximar-se de Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então, o que nós temos aqui são 2 homens, Zaqueu, que foi transformado, e esse homem pobre, um que estava à beira do caminho e o outro empoleirado em uma árvore. Um era esquecido e o que nós temos aqui, no caso de Zaqueu, era odiado. Isso mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. E o Senhor alcançou. E essa figura de Zaqueu, ele era uma espécie de comissário distrital dos cobradores de impostos, né? Que eram as pessoas que realmente iam pelas residências coletando os impostos, as taxas para o governo. Só que o encontro com Cristo alterou completamente os rumos da sua vida. Aliás, o costume judaico era que nos casos de restituição, a lei dizia isso, 1/5 parte era acrescentada ao capital. E também 1/5 parte das rendas de uma pessoa deveria ser distribuídas entre os pobres. No entanto, além de devolver às vítimas de sua desonestidade 1/4 parte a mais do capital, Zaqueu também tomou a decisão de distribuir também entre os pobres a metade dos seus bens. Então Zaqueu com isso está corrigindo as suas possíveis distorções, mas também mostrando profunda generosidade. Até então, isso era desconhecido na sua vida. Mas o texto ainda diz o seguinte no verso 8, acompanhe comigo. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade. Depois do povo se queixar e murmurar, Zaqueu, no meio desse negócio, está percebendo o ambiente, sabe quando estão falando de você e você percebe que é o teu nome que está no meio da roda? Percebe que o teu nome está na fofoca? Estão detonando contigo. Zaqueu vira para Jesus: olha, Jesus, vem cá, deixa eu falar um negócio contigo. Vamos acertar tudo aqui agora. Olha, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A lei dizia a 1/5 parte. Zaqueu está indo além disso. Eu falei: eu vou devolver, fazer muito mais do que isso. O que é que nós temos aqui? Porque o texto está dizendo: estou dando. Fica claro que Zaqueu não está dizendo: olha, eu doarei isso aí mais para frente. Sabe, quando eu estiver quase morrendo, nos meus últimos suspiros, traga um tabelião. Eu preciso de um advogado e um tabelião. Redija, por favor, né? Qual o nome disso? Meu testamento, né?
Para o Alexandre, hoje eu vou atacar você. Para o Alexandre, deixarei de presente o meu cachorrinho Simba. Dá um sorriso aí, varão, dá um sorriso aí. Não fale isso não, tá, Val? Você é ingrata, que o meu cachorro gosta de você. Para o Marquinhos, eu quero deixar os meus óculos. A armação, que eu não sei, não é tão essas coisas. Eu acho que eu quebrei meu óculos falando isso. Aí, Marquinhos, você já ganharia. Para o Jorge, eu quero deixar a minha Bíblia. Oh, Bíblia. Né? Mas não é isso, ele está dizendo, estou dando. Zaqueu não está dizendo que doará metade dos seus bens quando ele morresse, ou depois que ele não precisasse mais do dinheiro, ele não está falando isso. É interessante porque no grego, no original, o verbo está no presente do indicativo, tá? Dou. Algumas versões enfraquecem essa parte aqui, quando dizem o seguinte, resolvo dar. Enfraquecem o que está escrito aqui, quando dizem darei. Acho que a Nova Almeida atualizada diz darei, é isso? Lê aí, Val, para mim, por favor. Verso 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos Isso aí. bens aos pobres. A ideia aqui na Nova Almeida ela enfraquece um pouco o que o texto de fato está dizendo, porque ele está dizendo, eu estou dando. A NVI ela acertou, foi muito assertiva nesse aspecto. Uma outra coisa também, que alguns documentos históricos, como as homilias clementinas, capítulo 3, verso 63, afirmam que esse homem, Zaqueu, se tornou um companheiro de Pedro. Ele andou com Pedro e alguns chegam a dizer que ele foi bispo em Cesareia. Olha o que Cristo fez, esse encontro com Cristo fez na vida desse homem. E é o que nós vemos nos dias de hoje, é ou não é? Pessoas que nós olhamos, conhecemos e que nós até desprezamos pelo estilo de vida, pela conduta, pela maneira de viver, mas pessoas que têm o seu encontro com Cristo e que Cristo muda completamente suas vidas. Pessoas que antes eram escravas do diabo, faziam a vontade de Satanás, viviam por agradar a Satanás, e quando tem o seu encontro com Cristo, sua vida muda completamente, suas vidas mudam completamente, e vivem de uma maneira diferente mesmo, não religiosamente, meramente, mas tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Pessoas corruptas largam a corrupção. Pessoas praticantes de toda sorte de coisas erradas. Nós vemos bandidos se convertendo. Homens que viveram e fizeram coisas horrendas e que hoje choram aos pés de Cristo pedindo, ó Deus, perdoa-me. Mas que foram regenerados verdadeiramente. Tem muita gente que está lá, né? De vez em quando aparece com a Bíblia na mão, não, agora eu sou servo do Senhor e tal, mas é só uma questão de tempo. Espera um pouquinho e você vai ver se... Quantos não vi assim? Quantas pessoas não vi assim? Não, dizendo, eu sou crente, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, tá bom, só esperar. E algumas delas são levantadas até mesmo para trabalhos na igreja. Eu vi um que levantaram até como pastor, fazendo um trabalho evangelístico numa comunidade. Fui lá, um grupo de jovens, estamos lá, aquela coisa toda, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco, olho para trás de mim, tem uma montoeira de alimentos não perecíveis, assim, quase que um muro, uma parede. Eu falei, o que é isso? Eu não trouxe nada disso para cá. Aí o irmãozinho lá, pseudo pastor, não, que nós vamos distribuir. Eu falei, quem trouxe isso para cá, meu filho? Não, mas não, você não está respondendo a minha pergunta. Quem colocou esses alimentos aqui? Uns amigos.
Aí eu fui direto, né? Nascido em comunidade. Conheço esse negócio, esses movimentos. Falei assim, cara, foi o tráfico que botou esse treco aqui? Foi, não foi, meu irmão? Fala, desembucha. Aí já começa a jogar mais pesado. Falei assim, cara, isso daí vai continuar coberto. Só quando descer, estiver lá no último degrau da favela, você vai distribuir esse negócio do jeito que você quiser. Agora, eu não tenho parte com isso. A igreja não tem parte com isso. Ok. E depois foi provado aí que não era convertido coisa nenhuma. Voltou a se envolver com coisa errada. Mas o que nós vemos aqui é que na vida desse homem, Zaqueu, houve de fato um encontro transformador. Que ele muda tudo. E o que aconteceu com ele? A primeira coisa, uma prontidão para obedecer a Cristo, o chamado de Cristo, no verso 6. No verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. No verso 6, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Houve prontidão para obedecer o chamado de Cristo. Ele não disse, espera aí, Senhor, daqui a pouco eu vou. Não. Ele obedeceu sem questionar, sem adiar. Ele levou Jesus para dentro da sua casa, ele abriu a sua vida, ele abriu o seu coração, sua consciência, e deixou que Jesus entrasse em cada área da sua vida. E será que é isso que nós fazemos quando recebemos o chamado do Senhor? Porque o verdadeiro encontro com Cristo precisa produzir, ele produz mudanças na nossa vida. Estamos prontos a obedecer ao Senhor? Há em nós essa disposição de colocar em prática, de respondermos ao chamado de Cristo Jesus na nossa vida? Ou estamos retardando ou postergando a palavra de Deus, postergando a vontade, aquilo que Deus já nos chamou para fazer? Cada área da minha vida, da sua vida, da nossa vida, já foi submetida a Cristo, a Ele. O que é que Jesus pediu para vir para você e para mim? O que é que Ele tem pedido? A segunda coisa que nós temos aqui é que nós vemos nesse homem Zaqueu um coração aberto para amar e para socorrer. Os publicanos, meus irmãos, eram conhecidos por empregarem todos os meios possíveis para enganar o povo, para defraudar os recursos públicos, coisas do nosso dia, né? É uma mensagem muito atual. Muito atual. Eles estavam sempre dispostos a fazer alguma coisa para obterem lucro. Eles não tinham qualquer pudor, qualquer preocupação. Eles queriam tirar vantagem das coisas. Não era incomum apelarem para subornos, não era incomum apelarem para chantagens e até mesmo para homicídios. A história diz. Jesus transformou o coração desse homem, transformou a vida desse homem, o caráter desse homem e também o bolso desse homem. O primeiro sinal da conversão de Zaqueu foi o amor. A vida dele ele muda completamente, porque ele passa a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Há generosidade na sua vida, no seu coração. Existe no interior dele uma disposição para dar. Até então a sua vida era marcada pelo receber, por tomar, por tirar alguma coisa de alguém. Essa era a fama dele. Mas o eixo da vida desse homem mudou. Agora não é a ganância que rege a sua vida.
que rege a sua vida agora é a generosidade. Meus irmãos, o povo de Deus precisa ser um povo generoso. O nosso Deus é generoso em tudo. A generosidade tem que ser uma marca nossa, como povo de Deus. É estranho você olhar para um crente sovina, crente pão duro. Ele está com uns irmãos, passa em frente à padaria tomando o café dele, aí o irmão está lá, aí paga um para mim aí, ele tem dinheiro no bolso, ele não paga. Tem alguma coisa errada com esse coração dessa gente, não é possível. É o amor que deve governar a nossa vida, é a misericórdia que deve governar a nossa vida. E ele estava também pronto, terceiro e último ponto, para corrigir as faltas do passado. Ele diz, olha, se eu fiz alguma coisa, se eu defraudei alguém, né? Se eu prejudiquei alguém, eu estou disposto a restituir isso. É a disposição para corrigir o erro. Zaqueu queria corrigir, reparar o seu passado. Nós também temos coisas as quais precisamos corrigir, não é? Tem coisas que nós podemos e devemos corrigir, e precisamos fazê-lo. Ele quer limpar o seu nome. O caráter de Zaqueu fora curado, agora ele precisava tomar algumas decisões. Ele abandona a mentira, a esperteza comercial. Ele agora quer andar na luz. O maldizente que abandona os palavrões. Hoje de manhã eu falei sobre o crente palavrudo, né? Tem alguma coisa errada. Um mentiroso é que ele abandona a mentira. O adúltero, ele abandona o adultério. Um viciado abandona as drogas. Um ladrão deixa o roubo, devolve o que não é seu. Não há encontro com Deus sem o abandono do pecado. Encontro com Deus sempre redundará em abandono do pecado. É a nossa luta. Trará sempre incômodo a cada um de nós. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, para aquele que teve um encontro verdadeiro com Cristo, certamente desejará corrigir as suas faltas. E que essa seja uma realidade na vida de cada um de nós, em o nome de Cristo Jesus. Curva a sua cabeça neste momento. E eu gostaria que você agora refletisse sobre isso. Todos nós dizemos que queremos ter encontros com o Senhor. Todos nós que já fomos transformados pela graça de Deus, buscamos a intimidade, a comunhão com o Senhor. Mas devemos saber que esses encontros com Deus sempre nos confrontará. Sempre. Sempre seremos confrontados quando realmente buscamos a intimidade e a comunhão com o Senhor. Sempre teremos diante de nós uma estrada de mudanças. O eixo da nossa vida sempre mudará. O nosso coração será, depois desse encontro com Cristo, nosso coração será coberto de amor. Ande com Deus e você verá amor brotando do seu coração, pela graça de Deus. Busque a intimidade e a comunhão com o Senhor e você amará muito mais o seu próximo. Caminhe com Cristo, busque a intimidade com o Senhor e Ele despertará o seu coração. A obediência será uma marca na sua vida. E todo encontro com Deus resulta em correção das nossas faltas. Quem tem intimidade com Deus quer corrigir os seus erros. E eu espero que isto ocorra na sua vida agora, hoje.
Eu espero que isso já tenha também ocorrido na sua vida, que você já tenha corrigido muitas coisas, mas nós sabemos que sempre haveremos de corrigir as nossas faltas. Que Deus assim nos ajude, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, em o nome de Cristo Jesus. Fiquemos de pé neste momento, fique de pé. Deus e Pai, Deus bendito, nós precisamos, ó Pai, rever as nossas vidas, rever as nossas atitudes. Queremos mais da Tua presença e sabemos que, ao termos mais de Ti na nossa vida, não poderemos continuar da mesma maneira, mas haveremos de mudar, ó Pai. Então ajuda-nos a corrigir as nossas faltas. Ajuda-nos, ó Pai, para que o nosso coração seja cheio do Teu amor, cheio da Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa jornada, e que haja disposição em cada um de nós de atender prontamente ao chamado do Senhor nas nossas vidas. Que haja em nós a disposição, Senhor, para colocarmos em prática a Tua vontade, em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.